Em junho de 1999, um corpo foi encontrado em um campo isolado no Missouri, Estados Unidos. A vítima, Rick McCormick, um homem comum com histórico de problemas de saúde e uma vida aparentemente sem grandes segredos. Mas o que a polícia descobriu nos bolsos dele transformou esse caso em um dos maiores enigmas do FBI. Olá, medrosos e medrosas, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Michelle Lins e aqui desvendamos os casos mais sombrios e perturbadores da história criminal e sobrenatural. Eu gostaria de pedir, antes de começar um vídeo, um mimo a vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa aquele sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e, se puder, já deixa teu like agora no início para não esquecer, né? Porque isso ajuda muito a gente estar produzindo mais conteúdos para vocês. E se puder fazer um comentário, até um coração, um emoji, vai ajudar também bastante. E antes de começar esse vídeo, né, eu queria passar para vocês, como eu falei no vídeo anterior, esses últimos 2 vídeos eu estou gravando aqui no meu quarto porque eu estou com algum dos meus bebês doentes, né? Algumas pessoas que me seguem sabem, outras não, eu sou protetora. Eu cuido hoje na minha casa de 73 animais, todos eles entre abandono, resgate, maus tratos, né? Estão todos aqui. Quem sabe um dia a gente não dá uma viajada por aqui por casa para que vocês conheçam. Então, se vocês escutarem algum ronco, são os meus bulldogs, tá? E se por um acaso vocês escutarem uma tosse, é a minha pincha que tem DPOC. E se tiver coragem, aperta o play, porque a partir de agora não tem mais volta. Eu hoje trago para vocês o mistério do código de Rick McCormick. No dia 30 de junho de 1999, uma mulher estava passeando por uma estrada de campo próximo à Rota 367, perto de Weston, Missouri. A vista do local era linda, tinha um milharal belíssimo e ela começou a contemplar, admirar as plantações, quando de repente ela viu algo estranho no meio do milharal e decidiu parar o carro. Chegando mais perto, ela percebeu que era o corpo de um homem e entrou em contato com a polícia. Rick McCormick tinha 41 anos quando foi encontrado. Ele vestia uma calça jeans azul que estava muito suja e uma camiseta branca toda manchada de barro. Seu corpo já estava em um avançado estado de decomposição. Os dedos de sua mão quase já não mais existiam. Foi desse jeito que investigadores encontraram os restos de Rick McCormick, 30 de junho de 99, em meio a uma plantação de milho. Foram feitos exames minuciosos no que restou de seu corpo, mas não havia sinais nenhum de violência física, nem de bala ou faca. Após investigações e de falarem com toda a sua família, descobriram que Rick tinha largado do trabalho na manhã do dia 27 de junho. Os legistas não entendiam como aquele corpo havia se decomposto tão rápido em apenas 3 dias. Eles acreditam que ele tenha sido mantido em um cativeiro e o local era muito quente antes de jogarem ele no milharal para morrer. Foram feitos exames de autópsia e toxicologia e os médicos atestaram a causa da morte como indeterminado. Mas as evidências apontavam, minha gente, parou. Oxente, tá bom, vá deitar. Mas as evidências apontavam para que alguém tivesse tirado a sua vida. As autoridades achavam que Rick tinha sido morto em um outro local e deixado em algum lugar muito fechado, tipo um porta-malas ou um galpão, até ser jogado onde seu corpo foi encontrado. Aquela faixa de terra abandonada entre os rios do Mississippi e Missouri era considerada há muito tempo como um depósito de lixo do mundo do crime para vítimas de qualquer tipo de atrocidade. Em 2001, 2 anos após o caso de Rick, 2 mulheres foram encontradas no mesmo local, nesse milharal, também mortas a cerca de 300 metros de onde Rick foi encontrado. Embora tantas investigações, falado com família, com amigos, ninguém entendia como o corpo dele tinha sido encontrado ali. Na verdade, ninguém tinha achado nada de quem tivesse deixado ele ali. Mas o FBI guardou um segredo. Antes de falar desse segredo, do envolvimento do FBI, bora voltar um pouquinho no tempo e saber quem era Rick McCormick. Ele nasceu em 14 de junho de 1958 e era um homem simples, com pouca instrução. Rick era praticamente analfabeto, nunca terminou o ensino médio por vontade própria. Rick sempre morou com sua mãe, que era uma idosa, saindo um pouquinho do costume dos americanos, que tinham uma mania de sair muito cedo de casa, né, para fazer uma faculdade ou até para morar sozinho mesmo, porque estava trabalhando. Mas ele passava dias no apartamento de sua namorada, que ele tinha como sua segunda casa. O mundo dele era totalmente restrito, quase invisível.
Ninguém sabia o que passava em sua cabeça. Ninguém conhecia Rick de fato. Por mais que tentasse, ele era muito reservado. Poucas palavras. Rick foi diagnosticado com deficiência cognitiva. Essa deficiência são alterações nas funções cerebrais, afetando a capacidade de aprender, memorizar, organizar, resolver problemas, focar e ter atenção. Ele também foi diagnosticado com problemas cardíacos e pulmonares crônicos. E por tudo isso, ele recebia um benefício de assistência social por invalidez. Rick era considerado diferente pelos seus amigos, já a sua mãe chamava ele erroneamente de retardado. O primo de Rick suspeitava que ele sofresse de esquizofrenia ou autismo. Ele tinha visto Rick algumas vezes falando sozinho. Ele disse que Rick tinha esse costume. Já a tia de Rick disse que seu psiquiatra informou que ele tinha uma espécie de muro mental. Rick vivia de empregos braçais, como zelador, ajudante de serviços gerais. Por ele sempre trabalhar durante a madrugada, ele tinha o costume de passar o dia dormindo e só se levantava próximo à hora de ir trabalhar. Em 1992, aos 34 anos, Rick foi preso por violação de vulnerável. Ele tinha um relacionamento com uma criança de 14 anos. Rick tinha 2 filhos com ela e seu relacionamento com a garota começou quando ela tinha apenas 11 anos. Rick se declarou culpado pelo crime e passou 1 ano preso. Apenas 1 ano. Rick tinha no total 4 filhos. Ele estava atualmente trabalhando como frentista num posto de gasolina e no dia 15 de junho de 99, Rick comprou uma passagem de ônibus só de ida para Orlando. Ninguém nunca soube, gente, o que ele foi fazer lá. Os seus registros telefônicos mostram que ele fez muitas ligações para várias pessoas do centro da Flórida semanas antes de embarcar de volta para casa. Rick fez apenas uma ligação para uma pessoa conhecida e não foi para sua família nem para sua namorada. Ele fez uma ligação para o posto de gasolina onde ele trabalhava para falar com o dono do posto. Esse dono do posto, ele tinha um histórico enorme de violência e de andar com gangue. Voltando então para as investigações, a polícia suspeitava que Rick estivesse sendo mula do dono do posto para buscar produtos ilícitos em troca de dinheiro. E sempre, gente, que ele voltava, ele levava um pouco desses produtos para o apartamento da sua namorada, que eu falei logo no início que ele também passava um tempo lá. Rick nunca falava sobre suas viagens a Orlando, mas parecia diferente quando retornou da última vez. Segundo a sua namorada, ele parecia muito assustado. Foi a partir daí que Rick passou a ter um comportamento estranho, como se estivesse desesperado, com medo. Por diversas vezes, ele foi ao hospital se queixando de dores no peito. E ele sempre era medicado e mandado embora. Rick tentava de tudo, falava com os médicos para ficar internado, mas não conseguia. Era como se Rick estivesse procurando um refúgio em algum lugar, algum local para se esconder. Sandra, a sua namorada, declarou à polícia e conversou com Rick à noite, um dia antes dele desaparecer. Ela ligou para Rick e ele falou para a namorada que já estava próximo ao trabalho, ao posto de gasolina, mas queria dar uma parada antes para fazer um lanche antes de pegar no trabalho, porque estava com fome. Já um funcionário do posto disse que viu Rick pela última vez ao nascer do sol do dia 27, quando ele já estava indo embora, que ele já tinha largado. A sua família falava que ele era uma pessoa extremamente misteriosa, que ele tinha um hábito incomum, diferente. Ele tinha o costume de rabiscar palavras desconexas, tipo um código. Mas será que essas palavras eram ele que escrevia ou alguém passava para ele, talvez do trabalho, né? Lá na frente a gente vai saber. A família fala que algumas vezes tentaram ler, pegaram esses papéis, mas falaram que as letras estavam embaralhadas e que aquilo ali não dizia nada com nada. Sua mãe, inclusive, achava que tinha alguma coisa a ver com o seu problema de saúde, até porque ela sempre afirmou que o filho era analfabeto. Uma pessoa da família de Rick fez um comentário, abre aspas, nós achávamos que ele só rabiscava besteira, mas ele sempre guardava tudo com muito cuidado, como se fosse alguma coisa muito importante. Devido à falta de pistas ou qualquer outra informação, pouco tempo a morte de Rick McCormick foi aparentemente esquecida e se juntou às pilhas de tantos outros casos de homens e mulheres que abarrotavam os arquivos da polícia local.
catalogados como inconclusivos, até que 12 anos após sua morte explode uma bomba. Para vocês entenderem, vamos voltar um pouquinho no tempo, 12 anos. Quando o corpo de Rick foi encontrado, nos bolsos de sua calça tinham 2 pedaços de papel com um rabisco indecifrável. Sem saber o que significavam, sem entender nada, os investigadores de polícia recorreram ao FBI. Para quem não sabe, o FBI ela tem uma subdivisão, é um setor de criptografia. Esses códigos foram analisados pelos mesmos especialistas que são responsáveis por resolver mensagens codificadas de organizações terroristas. Mas o FBI não conseguiu nada. Todas as tentativas foram sem sucesso. Os papéis encontrados continham mais de 30 linhas cada um deles. E eles tinham uma escrita totalmente enigmática, uma mistura de letras, números, abreviações e símbolos que não seguiam nenhum padrão conhecido. Eles tentaram decifrar todas as formas, aplicando substituição simples, cifras de César, análise de frequência, e nenhum desses métodos funcionou de forma consistente. Em 2011, 12 anos após a morte de Rick, depois de anos de tentativa de decifrar esses códigos e de vários especialistas já terem tentado, Dan Olson, membro do FBI e chefe da unidade de registros de criptoanálise, tornou os bilhetes públicos e revelou para a mídia os códigos encontrados naquela época. Aparentemente, essa revelação era um pedido de ajuda a decifradores e criptoanalistas civis. Assim que tudo isso estourou na mídia, a família de McCormick, que tinha acabado de saber desses papéis, entrou em contato com a polícia, deixou claro que o homem mal sabia escrever o próprio nome e que provavelmente esses códigos que ele já tinha o costume de escrever não tinha importância nenhuma. Depois disso, o fato de saber que ele era analfabeto surpreendeu o FBI, mas principalmente os aspirantes a decifradores de códigos, que viram isso como um mistério em meio a tantas possibilidades. Eu vou mostrar aqui para vocês um pequeno trecho desse bilhete de Rick, é um bilhete real. A divisão de criptografia do FBI nunca tinha visto um código daquele tamanho e ficaram intrigados em não conseguir resolver o código. Segundo os especialistas do FBI, o código tinha muita ocorrência de letra E. Poderia ter sido usada como espaçadores e os códigos tinham sim um padrão. Os investigadores do FBI ficaram desmotivados após saber que ele era analfabeto. Já Olson, o chefe, estava convencido de que os códigos não eram devaneio. Eles poderiam conter pistas onde Rick estava, com quem ele se encontrou, quem tirou a sua vida e o porquê. Olson era um analista forense quando o caso de McCormick chegou em suas mãos, no final de 2001. Ele dedicou os seus dias a desvendar cada um dos caracteres. Ele chamou analistas para debater ideias, procurou pistas, comparou as letras e números com os endereços de St. Louis, como também examinou mapas de todo o país. Ele chegou a usar softwares avançados para realizar análises estatísticas e não chegou a lugar nenhum. Também foi consultada uma especialista em criptografia amadora, responsável por ajudar Dan Brown em seus livros, incluindo Fortaleza Digital. Todos os livros de Dan Brown, eles são cheios de código, né? Eu vou falar o principal aqui que todo mundo conhece, que é o Código da Vinci. Mas um ano antes desse caso acontecer, se eu não me engano, foi um ano antes, Dan Brown lançou Fortaleza Digital. Gente, para quem gosta, eu amo esse negócio de código, eu não sei decifrar nada, eu mal decifro, meu nome é minha vida. Mas é bem interessante, eu tenho esse livro Fortaleza Digital há muitos anos, eu acho que há uns 15 anos, eu já li várias vezes esse livro e ele é maravilhoso. Gente, não estou ganhando nada aqui com isso, não estou fazendo publicidade, não. Mas quem gosta de leitura faz bem dar uma lida nesse livro. Após várias pesquisas, ela concorda que as notas de Rick parecem pessoais. Contudo, não eram assuntos dele. No entanto, gente, a notícia assim que bateu na internet foi um burburinho e se espalhou para o mundo inteiro. Tanto que o FBI precisou abrir uma página na internet destinada apenas às teorias que surgiam diariamente. E essa página, gente, ainda existe
hoje. Se alguém souber decifrar códigos, é só ir lá e tentar resolver esse mistério. Algumas pessoas acreditam que Rick fosse uma espécie de mensageiro. Já outros acreditam que foi ele próprio que escreveu aqueles códigos. Muitos não acreditavam que ele era analfabeto. A comunidade online, gente, que tentava decifrar esse enigma, apresentou diversas teorias. Eu vou mostrar aqui as mais conhecidas. A primeira teoria, eles acham que pode ser um código pessoal, um código de Rick falando de sua vida. Já a segunda poderia ser os seus problemas mentais e que aquilo ali não tinha nada escrito ali na verdade. A terceira teoria, eles dizem que sim, esses códigos seguem um padrão. Podem estar ligados a tráfico ou alguma atividade criminosa. Nessa teoria, as pessoas acham que Rick pode ter sido usado como mula em operações ilegais e os bilhetes seriam uma forma de instrução que só eles, aquele meio, entenderiam. Segundo a polícia, ele frequentemente era visto, ele sempre visitava uma área conhecida por tráfico de drogas. Será, gente, que ele sabia demais que ele foi executado pelo tráfico? Existem pessoas que acreditam que o FBI, na verdade, sabe muito mais do que está divulgando. E além desses códigos, existem algumas contradições no caso de Rick. Não havia nenhum registro de desaparecimento antes do corpo ser achado, nem da família, nem de sua namorada, que disse que achou ele muito nervoso na última viagem. E segundo relatos, a família nunca foi informada sobre esses códigos até anos depois, quando essa bomba estourou na internet. E isso, gente, foi algo que levantou muitas suspeitas. Com todo esse segredo envolvendo os códigos, a sua morte, há quem diga que o FBI trata esse caso com muita discrição e que algo muito maior está sendo escondido. Mais de 25 anos depois, o caso de Rick McCormick continua sem nenhuma solução. Nenhum suspeito foi identificado. A causa da morte continua oficialmente indeterminada. Os códigos seguem até onde é informado, sem tradução. E o mistério sobre tudo isso só cresce com o tempo. Esse segredo envolvendo os códigos de McCormick ocupa o terceiro lugar na lista dos principais casos não resolvidos do FBI. Ele está atrás apenas do código do assassino do Zodíaco e de uma carta de ameaça secreta escrita a um órgão público que não foi divulgado até hoje, com data de 25 anos atrás. Mas, gente, vamos quebrar um pouquinho a cabeça, botar a cuca pra queimar e algumas teorias. Na realidade, achismos meus, Mas por que o FBI só tornou público esses bilhetes 12 anos depois da morte de Rick? Porque só agora o FBI veio pedir ajuda. E se eles estavam precisando tanto de ajuda, não seria mais fácil eles contratarem várias pessoas anônimas que trabalhassem com decodificação do que expor esses bilhetes na internet? E já que expuseram, será que são os códigos verdadeiros? Por que eles fizeram isso? Do que eles têm medo? Será, gente, que esse abacaxi não é maior do que pensamos? E eles precisaram sim expor os códigos verdadeiros para que as pessoas, ou organizações, ou grupos que criaram esses códigos juntos com o Rick, ou entregaram para ele, acreditassem que eles não conseguiram desvendá-los? Será que esses códigos revelam algo muito comprometedor e Rick não tinha toda essa deficiência? Todos pensavam. É muito estranho, Que significavam todos aqueles bilhetes? Talvez nunca saibamos. E vocês, meus amores, o que vocês acham de tudo isso? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo.